Talvez seja interessante a gente discutir particularmente, já que é o foco dessas sessões, a questão do desenvolvimento da legislação regulamentadora do trabalho. Essa legislação que no Brasil nós chamamos de trabalhista, né? Você vê que o Marx ele se refere basicamente à legislação fabril ou legislação de fábrica, indicando a maneira como isso se desenvolveu na Inglaterra, a maneira específica como isso se desenvolveu na Inglaterra. Tem um, tem um trecho dessas sessões que tem um erro. Em outras ocasiões, eu não tinha entendido muito bem a frase, mas eu procurava, né, nas edições alemãs, todas traziam a mesma coisa. Mas aí eu vi que é um erro. É um erro das edições alemãs. Só um momentinho. Aqui eu estou com a edição uma das edições da Abril, na página 235, em que é na seção 7. Logo no começo da sessão, ele enumera dois tópicos. E aí, no segundo, ele diz o seguinte: a história da regulamentação da jornada de trabalho em alguns modos de produção e a luta que ainda prossegue em outros por essa regulamentação, etc. Eu não entendia muito bem por que o Marx tinha posto aí modos de produção, já que ele está se referindo basicamente ao capitalismo. Comparando com todas as edições alemãs, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, está tudo igual, está modo de produção. Mas aí, lendo a edição do Tomás Kuczynski, está ramo de produção e não modo de produção. Uma edição italiana de 2017 também fala em setor de produção. E a edição francesa, de 1872, fala em ramo de produção. Então, aí faz sentido. Quando ele fala a história da regulamentação da jornada de trabalho em alguns ramos de produção. Aí tem sentido, mas usar a expressão modo de produção não faz sentido. Então, eu presumo que seja ramo de produção mesmo, né? Tomás Kuczynski põe ramo de produção, na edição francesa está ramo de produção, na edição inglesa está ramo de produção, foi coordenada pelo Engels. Então, aí, ramo de produção, setor de produção, dá sentido a essa frase, que é uma frase relativamente importante, né? Observem que esse é um fenômeno que nós praticamente, entre aspas, compartilhamos até nossos dias, mas o desenvolvimento da regulamentação da jornada de trabalho, que se estende para a regulamentação
do ambiente de trabalho, da segurança das máquinas, etc, etc. Numa primeira fase, como ele descreve aqui, em primeiro lugar, vai ser uma regulamentação cheia de brechas. Em segundo lugar, sistematicamente burlada, sistematicamente fraudada. Em terceiro lugar, o próprio Estado não desenvolve uma estrutura de fiscalização que permita a coibição da arbitrariedade dentro do ambiente de trabalho. Gradativamente, mas num período que para o Marx corresponde a décadas, ele está falando aí desde o início do século XIX até os anos 60, em que ele está escrevendo o livro 1 do Capital, em que ele iria publicar o livro 1 do Capital, ao desenvolvimento progressivo dessa legislação trabalhista, de início por fábrica ou por ramo de produção na Inglaterra, mas que gradativamente se generaliza. Ele põe na base do desenvolvimento dessa regulamentação da jornada a própria luta dos trabalhadores. Embora ele faça um histórico da regulamentação da jornada, mostrando como, nos primórdios do desenvolvimento capitalista, com uma classe trabalhadora ainda não formada, o próprio Estado regulamenta a jornada no sentido de obrigar o trabalhador a trabalhar 6 dias da semana, uma vez que, nesses primórdios, o trabalhador trabalhava 4 dias ou 5 dias, já tinha o suficiente para a sua subsistência e folgava os outros dias. Então, se desenvolve uma legislação para obrigar o trabalhador a permanecer no ambiente de trabalho, inclusive com desdobramento criminal, né? Podendo haver até prisão. E a regulamentação de salário, enfim, de início, o Estado intervindo, regulamentando, em prol do capital, obviamente. Mas, na medida em que as relações capitalistas se afirmam, se tornam generalizadas e dominantes na sociedade, o Marx considera, e esse eu acho um trecho importante do capítulo, que a própria relação econômica coage o trabalhador a vender sua força de trabalho e a se submeter às regras arbitrárias impostas pelo patrão. Vai ser só um processo de lutas de classes que vai gradativamente permitir o desenvolvimento de uma regulamentação da jornada e outros aspectos do trabalho. Aí aparece um outro aspecto importante também, na minha opinião, nesse grupo de sessões, porque a luta dos trabalhadores, ela começa na fábrica. Ela se estende a setores de produção. Mas quando ela se generaliza e se transforma na luta por uma regulamentação legal da jornada, diz o Marx, ela se torna uma luta política. Ela deixa de ser uma luta estritamente sindical e se torna uma luta política. É nessa medida que ela se torna uma luta de classes. Não é o confronto dos trabalhadores de uma empresa ou de um setor com o patrão ou os patrões daquela empresa ou aquele setor. Aí se trata de um embate de classes sociais. O Marx dá tanta importância a isso. Eu vou achar o trechinho aqui.
em que eu estou aqui na página 233 da edição da Abril, em que ele fala o seguinte: contudo, venceu o princípio com sua vitória nos grandes ramos industriais, que constituem a criação mais característica do moderno modo de produção. Seu desenvolvimento maravilhoso de 1853 a 60, para a par com o renascimento físico e moral dos trabalhadores fabris, evidenciou-se até aos olhos dos mais imbecis. Na verdade, não é esse trecho, embora esse trecho seja importante também, que ele mostra como o desenvolvimento da regulamentação da jornada permitiu a recuperação física da própria classe. E aqueles trabalhadores trabalhando 14 horas, crianças, inclusive, nas condições mais desfavoráveis, às vezes sem um intervalo para refeição e tudo mais, começou a provocar uma degenerescência física na classe trabalhadora, ao ponto disso comprometer o recrutamento militar. E, claro, isso ficava a olhos vistos da sociedade, né? Os relatórios dos médicos e inspetores de fábrica não deixavam de causar escândalo. Mas o trecho que eu acho particularmente importante, deixa eu ver se eu acho aqui, eu devia ter marcado. Só um momentinho. Ah, não, está mais para frente. É um trecho em que ele fala que tudo isso decorre do próprio modo de produção, né? Quer dizer, é determinado em última instância pelo próprio modo de produção. Ou será que eu não vou achar esse trecho? Aquele trechinho já tem uma parte do que eu achei importante, quando ele fala, repetindo, que venceu o princípio com sua vitória nos grandes ramos industriais, que constituem a criação mais característica do moderno, é esse trecho, do moderno modo de produção, mas tem um outro em que ele explicita mais claramente como isso é uma decorrência desse modo de produção que ele chama de moderno, que é o modo de produção capitalista. Ah, sim, achei. Conforme se viu, eu estou aqui na página 224 da edição da Abril, uma das edições da Abril. É de 85 essa edição. Conforme se viu, essas determinações minuciosas que regulam o período, limites, pausas no trabalho, de modo tão militarmente uniforme, de acordo com o bater do sino, não eram de modo algum
produto de alguma fantasia parlamentar. Que ele acaba de descrever aqui que as fábricas tinham que obedecer um relógio, podia ser o relógio da igreja, o relógio da estação, para regulamentar a entrada, a saída, o horário de refeição, né? Então, ele complementa: desenvolveram-se progressivamente das próprias circunstâncias como leis naturais do modo de produção moderno. Ou seja, o desenvolvimento dessa regulamentação da jornada, ele apresenta como determinado em última instância, mas sendo componente estrutural do modo de produção capitalista. Possivelmente tenha influenciado o Marx nessa formulação o fato dele ser advogado, dele ter formação em direito, né? A gente vê que ele valoriza muito, ele destaca o desenvolvimento dessa legislação. Até porque estava provocando mudanças muito significativas num contexto em que o arbítrio patronal estava destruindo fisicamente as pessoas, né? Incluindo crianças, e destruindo o ambiente. Já várias indicações aí desse impacto ambiental do capitalismo, né? Ele fala o solo destruído pelo arrendatário da terra, de vez em quando ele fala da floresta destruída sem reposição. Então ele já está tendo a percepção do impacto ambiental do capitalismo. Tanto que nessas sessões é que ele formula o interesse do capital como sendo resumido no depois de mim o dilúvio, né? Quer dizer, eu quero mais-valia, mais-valia, mais-valia no curto prazo. Não importa o que isso vai produzir. Aí você tem que gerar um mecanismo coercitivo externo, com fiscalização, com punição, para que o patrão, para que o capitalista siga a regulamentação do trabalho, ambiental e etc, etc. Né? Isso a gente vê hoje. Quer dizer, nós estamos vivendo isso aqui. Né? Você vê, por exemplo, aí o Ministério Público do Trabalho, o tempo todo encontrando locais de produção na agricultura, na indústria, recentemente na indústria vinícola aí da Serra, de trabalho que hoje é chamado de análogo à escravidão. Na verdade, o que hoje nós chamamos de trabalho análogo à escravidão não é muito diferente do que o Marx descreve aqui no início do século XIX. A única diferença é que aqui não há coerção física do trabalhador, embora em determinadas circunstâncias isso apareça também, né? Nos primórdios do capitalismo, o Estado coagiu e tudo mais. O que criaria uma similaridade com o escravismo ou com a escravização mais clara. Né? Vamos discutir. Eu falei muito, né? Não, sobre isso eu achei engraçado que eu vi um vídeo de uma criança hoje com bastante consciência de classe, né? Mais do que muito adulto, falando que hoje em dia a situação do trabalhador da escala 6x1, para ela parecia uma escravidão, só faltava o chicote. Eu achei isso muito... Assim, eu fiquei chocada, porque realmente é isso, né? Se tu vê que nem essa percepção que eles tinham, que você falou, né? Desde o século XIX, de que o Marx ironiza, depois de mim o dilúvio, essa percepção de que depois do capitalismo
se é revolução ou barbárie, né? Depois do capitalismo é o fim do mundo, continua essa mesma visão, né? Mas é assustador como desde desse momento eles já conseguiam ter essa percepção e como a gente é explorado até hoje, né? Dessa mesma forma. Não, a gente vê na conjuntura política atual do Brasil a aprovação pelo Congresso do chamado PL da devastação. Então, esse liberou geral na área ambiental, a eliminação dos licenciamentos, praticamente desmantela órgãos como a FUNAI e o IBAMA, e vai ser o liberou geral na destruição ambiental, no desmantelamento das comunidades originárias, das comunidades quilombolas, vai ser o avanço das madeireiras, dos fazendeiros, sem limites, né? A realização de obras de infraestrutura sem um controle ambiental, né? Ou seja, estruturalmente não mudou. O que o Marx está analisando lá continua ocorrendo. É quando eles falam assim dessas mudanças de legislação em períodos muito curtos de tempo, assim. E acho que é em 1860 que ele fala que eles conquistam a lei das 8 horas. Se a gente for observar, né, enfim, a nossa realidade ela continua a mesma. Então, essa conquista que em pouco tempo, né, digamos que não foi em pouco tempo, mas a percepção naquela época é quem foi, né? Mas e que isso é fruto de algo anterior, de lutas anteriores, que Marx fala, né, de 400 anos de luta e tal. Mas que é assustador pensar que a gente está estacionado até hoje nisso, né? Claro. Questão do tempo, de trabalho. Há um texto muito interessante e muito didático, é praticamente um diálogo no sentido platônico do termo, do Marx, chamado Salário, Preço e Lucro. Esse texto é um debate dele com um líder sindical. E é interessante porque ele mostra nesse texto como a luta sindical ela está limitada pela determinação estrutural do modo de produção. Então, todas essas conquistas, inclusive salariais, elas são subordinadas à lei do valor, que, por sua vez, tem autonomia também em relação ao próprio empresário capitalista. Por exemplo, como nós estamos discutindo agora no livro 2, o aumento da produtividade do trabalho ou a diminuição da produtividade do trabalho podem comprometer o processo de acumulação. Então, são transformações no valor das mercadorias, e isso inclui os meios de produção, máquinas, matérias-primas e tal, faz com que o processo de acumulação não seja plenamente controlado pelo próprio capitalista. O que o Marx chama de revoluções de valor, que são essas mudanças de valor em função do aumento ou diminuição da produtividade do trabalho. Aliás, a expressão que ele tirou do Adam Smith, o Adam Smith já fala em revoluções do valor na riqueza das nações, geram um movimento no valor das mercadorias que compromete qualquer plano, qualquer contabilidade. Então, por exemplo, um aumento muito grande no valor da matéria-prima, vamos supor, uma seca,
que faz aumentar o valor do algodão, ou a sua expressão, ou a expressão monetária desse valor, que é o preço, pode fazer com que o capitalista não consiga repor seus estoques. Então, toda essa luta que vai fixando uma regulamentação, ela se desenvolve num terreno instável. Em primeiro lugar, o terreno instável de um modo de produção fundado na iniciativa individual e na competição. Então, a produção privada, que dá origem a essa forma de consciência das relações de troca que o Marx chama de valor, que vai se sedimentando historicamente ao cabo de muito tempo, essa forma de consciência que ele chama de objetiva. Impede o controle do desenvolvimento econômico e mesmo do desenvolvimento da empresa. Por outro lado, o conflito entre capital e trabalho, que se desdobra da fábrica para o setor de produção, do setor de produção para o âmbito da classe, ou seja, que se transforma em lutas de classes, dá origem a correlações sociopolíticas de força que se alteram não só em função da capacidade de organização e consciência política dos trabalhadores ou dos patrões, mas também em função da lei do valor, em função do modo anárquico como se desenvolve, do modo concorrencial, do modo individualista como se desenvolve o modo de produção capitalista. Ou seja, tanto em função do caráter específico do modo de produção, quanto das alterações que isso produz nas correlações sociopolíticas de forças entre as classes que constituem o modo de produção capitalista, trabalhadores e empresários capitalistas, fazem com que essa regulamentação seja sempre sujeita a mudanças. Você vê, no período da ditadura militar, nós tivemos um retrocesso na legislação trabalhista, na regulamentação do salário, teve aquela política de congelamento salarial, chamada política de arroxo salarial, a repressão aos sindicatos, o controle dos sindicatos pelos mecanismos herdados do Estado Novo, a partir da instalação de diretorias pelegas nos sindicatos e por aí vai. Então, ali houve uma mudança muito grande na correlação política de forças, que propiciou um avanço patronal. No Brasil recente, isso ocorreu a partir do governo Temer. Você vê que o governo Temer já desencadeou uma reforma trabalhista que vulnerabilizou a classe trabalhadora. Então, toda essa regulamentação, nós não podemos considerar como conquista definitiva, considerando o terreno altamente instável, o terreno econômico altamente instável do próprio modo de produção. Então, a legislação trabalhista decorre do modo de produção, mas o modo de produção impede que ela se estabilize. Sempre avance.
tem momentos de retrocesso. De qualquer modo, eu acho muito importante essa tese de que a regulamentação da jornada e outros aspectos do trabalho estejam inscritos no próprio modo de produção. Não é algo que o Getúlio concedeu aos pobres, se tornando o pai dos pobres. Ele fala, não é algo que veio de uma, ele usa a expressão de uma fantasia parlamentar. É algo que decorre do próprio modo de produção e do antagonismo em que ele se assenta, do antagonismo de classes em que ele se assenta. O que, claro, faz sugestões importantes sobre o próprio desenvolvimento do direito na sociedade. Né? É o que explora o Pachucanes, aquele teórico soviético lá dos anos 20, que escreveu um livrinho que continua sendo até hoje muito importante, chamado Teoria Geral do Direito e Marxismo. Aliás, nós já tivemos vários grupos discutindo o Teoria Geral do Direito e Marxismo do Pachucanes, no nosso projeto. Eu acho que ficou bem claro nesse capítulo como é isso que está falando, né, sobre essa configuração do modo de produção e como ela influi na própria perpetuação da lei, né, da condição do trabalhador, porque mesmo que depois que eles colocam ali, né, da conquista da lei das 10 horas e da proibição do trabalho infantil, enfim, a diminuição da carga também horária do trabalho infantil, tu vê um movimento dos próprios trabalhadores para manter a continuidade do trabalho infantil, né? Porque Sim. eles eram, de certa forma, beneficiados com isso. Eu não sei se tu pode falar um pouco sobre essa questão, que eu acho que eu não entendi muito na prática como que funcionava, do revezamento. O Marx fala que o pai operário se torna um traficante de escravizados coagido pela fome, né? Então, o próprio pai leva os filhos, para ser contratado. Aí tem casos dramáticos relatados pelo Marx, do pai tendo que carregar a criança, porque o chão estava gelado, a criança estava esgotada, ou alimentar a criança ao pé da máquina, porque ela não podia parar. Você imagina uma criança de 10, 11 anos, ele fala aí até de criança de 6 anos de idade, trabalhando 10 horas por dia, 12 horas por dia. É um negócio inimaginável hoje. É algo que é similar ao que os nazistas fizeram mudando o que deve ser mudado. Esse foi um grande genocídio, o genocídio industrial, que o Marx descreve aí. Agora, quando você impede o desenvolvimento da criança até a idade adulta, incluindo aí elementos de educação e tal, você compromete a reprodução da classe. É isso que o Marx está também discutindo aí, dizendo que determinadas políticas estatais, representantes parlamentares, dos próprios empresários, passavam a defender a regulamentação da jornada de trabalho, do trabalho infantil, etc., porque se fosse deixado ao interesse individual do capitalista, o próprio
a própria reprodução da classe, assegurando a oferta permanente de força de trabalho, assegurando a existência permanente de um mercado de força de trabalho, estava sendo comprometida. Então, a própria base do modo de produção estava sendo comprometida. Aí se começa uma regulamentação do trabalho infantil, a exigência da criança estudar, de combinar a educação com o trabalho, a exigência da fábrica só contratar crianças que tivessem algumas horas de escolarização por dia. E aí o Marx vai descrever logo à frente, particularmente lá no capítulo da grande indústria, de crianças que eram postas em sala de aula, com um professor que mal sabia assinar o nome, só para ela cumprir as horas de escolarização e depois ir para o trabalho. Então, a mesma tentativa de burla, de fraude, de contorno das exigências que começam a se desenvolver, não só no horário de trabalho das crianças, mas também na escolarização. Mas assim como a legislação vai se desenvolvendo, a escolarização também, a exigência de escolarização também, e gradativamente o trabalho infantil vai sendo reduzido e coibido. Simultaneamente, e aí eu acho que o capital nos oferece dados importantes sobre isso, com o desenvolvimento do direito das crianças. Então, uma área do direito se desenvolve para regulamentar o trabalho, reduzir carga horária de trabalho ou impedir o trabalho da criança em determinados ramos e horários, o desenvolvimento da escolarização como sendo uma condição para que a criança pudesse estar no ambiente de trabalho, etc. Então, isso desencadeia todo um processo que vai também chegar aos nossos dias. O interessante, Lísia, é que o trabalho da criança pôs em questão o próprio fundamento da legitimação política das sociedades capitalistas, dos estados capitalistas, porque a fonte da legitimação política, tanto das relações econômicas quanto das relações políticas, com todos os elementos de exclusão que na época isso possuía, por exemplo, da mulher, da dona de casa, do próprio trabalhador, etc. O elemento de legitimidade estava exatamente no contrato realizado por indivíduos adultos, conscientes e livres. Então, a base das teorias políticas do século XVII ao XVIII está nessa possibilidade de indivíduos livres e conscientes, adultos livres e conscientes, pactuar a sua vida política. É o que está lá na obra do Hobbes, é só ler um texto que ele escreveu chamado Do Cidadão, o De Cive, que é particularmente ilustrativo de toda essa tendência política. Mas também a obra do Spinoza, os tratados políticos do Locke, do Leibniz, etc. Eles compartilham o mesmo paradigma, de acordo com a tese do Bobbio. E a base da legitimação política das sociedades capitalistas foi se constituindo exatamente no contrato que parte da relação de troca de mercadorias,
e se projeta na própria organização do Estado, como um contrato livremente estabelecido entre indivíduos adultos. O trabalho da criança, desde o início, não era num modo de produção fundado em troca de mercadoria, regulamentado pelo contrato de indivíduos adultos. A criança era coagida. Por isso que o Marx sempre compara com a escravização. O pai levava, o pai obrigava. A criança trabalhava na fábrica e depois ia trabalhar em casa também, ajudando a mãe que, naquela situação de miséria, tinha que produzir mais alguma coisa. O Marx descreve aí a produção de cestos, em que a criança trabalhava na fábrica, e aí o supervisor dela dava mais palha para levar para casa, dizendo: isso é para a mamãe. A criança sabia que era para ela continuar a trabalhar em casa junto com a mãe até mais tarde. Ou seja, o trabalho infantil pôs em questão a própria base da legitimação política das sociedades capitalistas. Então, essa questão começa a ser discutida entre os teóricos políticos do capital, o que leva à exclusão progressiva do trabalho infantil. De início, a regulamentação, mas gradativamente o trabalho infantil foi sendo eliminado. Legalmente, ele continua a existir de fato. Todo dia a gente vê denúncia de trabalho infantil. Fiquei pensando sobre isso. Toda essa movimentação de fato não ocorreu porque eles eram bonzinhos, digamos assim, né? Mas também pela questão de que, tipo, tu dando uma escolarização para as crianças, deixando elas se tornarem adultas, com saúde, entre aspas, com bastante aspas, se especializando em alguma coisa, tu vai ter uma massa de trabalhadores especializados, né? Também tem essa questão, né? Tipo, tá, não tem mais crianças, elas vão se tornar adultas e elas vão se tornar especializadas para que elas se tornem trabalhadores mais especializados no que eu quero contratá-las. Então, não é um movimento tão de boas assim. Não, claro, basicamente isso. É claro que o Marx, o capital que ele estava vendo ali, estava basicamente simplificando funções. De tal forma que ele fala, para a maioria dos trabalhadores, não é necessário um processo de formação técnica muito prolongado. Ele vai aprender a mexer lá a alavanca na própria fábrica, em pouco tempo. Mas ele também fala que a fábrica criou novos cargos, criou novas funções, para as quais são exigidas determinadas formas de capacitação profissional. Então, quando você analisa o processo do ponto de vista da reprodução da classe, a educação faz parte dessa reprodução. Você compromete estrategicamente o capital se você não permite que as crianças se desenvolvam, se tornem adultas e sejam educadas nos limites exigidos pelo interesse do próprio capital. Por exemplo, quando eu dei aula lá na escolinha da Volkswagen, basicamente eram trabalhadores que iam fazer o primeiro grau e o segundo grau. Aliás, ia fazer o primeiro grau. A fábrica, que estava se modernizando, começando a instalar robôs, estava começando a digitalização, estava imitando aqueles métodos japoneses de organização coletiva do trabalho, etc. Formação de grupos de controle de qualidade, em que os trabalhadores tinham que discutir os problemas do seu setor
e imaginar soluções para esses problemas, passou a ser uma necessidade para a empresa que aquela massa trabalhadora tivesse alguma escolarização. Ela não podia simplesmente demitir todo mundo e contratar gente nova. Então, ela calculou que teria um custo menor criar uma escola e dar o primeiro grau para todo mundo, para que essas pessoas pudessem discutir melhor, escrever melhor e etc., né? Se adaptar ao novo contexto. Mas aí, eles, quando estavam terminando o primeiro grau e sabiam que a fábrica não tinha plano de dar o segundo grau, eles fizeram um movimento para ter segundo grau. E aí a fábrica abriu o segundo grau. Mas o segundo grau, já de início, estava fora do cálculo da empresa. É claro que o custo adicional para a empresa ia ser pouco relevante, porque já estava tudo montado, iam ser a mesma escola, os mesmos professores. Você vê que o desenvolvimento do sistema escolar está intimamente ligado ao desenvolvimento do parque produtivo capitalista, do parque fabril capitalista. Há um livro muito interessante que eu já citei aqui, chamado Escolarização na América Capitalista, do Samuel Bowles e do Herbert Gintz. Eles analisam as reformas escolares ocorridas nos Estados Unidos. E eles mostram como cada reforma escolar, em geral, derivava de demandas do próprio empresariado, que estavam transformando tecnicamente suas empresas e exigiam adaptações do processo de educação dos trabalhadores. Então, um sistema escolar montado basicamente para reproduzir força de trabalho, no fundamental, para reproduzir força de trabalho. É o que todos nós fazemos enquanto professores. Nós estamos reproduzindo força de trabalho, do ponto de vista do funcionamento do sistema como um todo. Claro, o trabalhador tem que saber ler, tem que saber escrever, tem que saber as operações aritméticas, se puder saber um pouco mais de matemática, melhor. Tem que ter uma visão de mundo. O desenvolvimento da fábrica gera um contexto de relações sociais que exige um certo grau de desenvolvimento pessoal geral, além da capacitação técnica específica. Ou seja, exige uma formação ideológica, como diz o Althusser, além da capacitação técnica específica. É essa questão que trabalha aquele é um texto até curto, chamado Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado, do Althusser. Ele fala, não basta o trabalhador ter capacitação técnica, ele tem que ser moldado ideologicamente para se mimetizar com as relações sociais de produção. Agora, lembrando que o modo de produção se ancora no antagonismo que dá origem a esse processo, em última instância político, de lutas de classes, do qual emerge, por exemplo, nessas sessões aí do Capital, o desenvolvimento da legislação de fábrica. Você vê que ele mostra como em cada país isso se desenvolve de forma diferente. Aquilo que na Inglaterra se desenvolvia fábrica a fábrica, setor a setor, na França
Ele fala, se desenvolve do modo revolucionário. A legislação é para todo o país ao mesmo tempo. Prof, eu queria saber, não sei se tem como saber, mas acho que sim. Quais que eram os argumentos de não reduzir a jornada de trabalho, por exemplo, tá? Eram de 12 horas, daí foram reduzido para 10, depois para 8. E aí, atualmente, a gente tem a discussão de reduzir para 4x3, né? Jornada de trabalho. E aí, um dos argumentos das pessoas que não querem que isso seja reduzido é de que as pessoas vão trabalhar menos dias, mas em um trabalho, e vão procurar outro para suprir as necessidades. Mas, enfim, tá, isso é loucura. Mas daí eu queria saber mais ou menos quais que eram os argumentos dessa época, assim, de não reduzir a jornada de trabalho. Bom, em primeiro lugar, Manuela, o Marx enfatiza muito a preocupação dos empresários em deixar a máquina parada. Por quê? Para ele, capital é produção de mais-valia. Não interessa para o capitalista produzir sapato, computador, livro, tecido. Para ele, toda a produção desses valores de uso só tem sentido se são veículo de produção de mais-valia. E a mais-valia é produzida com o uso da força de trabalho, ou seja, com a força de trabalho em ação. Se você fecha a fábrica por 12 horas no período noturno, para reabrir no outro dia, aquele capital fica imobilizado. Ele não está sendo utilizado para a produção de mais-valia. Então, esse era um argumento forte. Claro, os empresários não falavam em mais-valia, eles falavam que a diferença de 1 hora de trabalho afetava muito a taxa de lucro, a lucratividade da empresa, etc. Mas, superpondo-se a esse argumento central, que é o argumento econômico. Então, você vai produzir mais-valia estendendo a jornada, criando um sistema de turnos, criando um sistema de horas extra. Então, você regulamenta a jornada, põe lá 12 horas. Hoje parece meio absurdo, né? Os caras limitarem a jornada de trabalho em 12 horas. É porque tinha jornada de 14, 16, até de 18 horas, né? O que é uma coisa difícil de imaginar. Então, o empresário criava hora extra. Ele criava um mecanismo para burlar a jornada, o limite da jornada. Então, é a ideia de que o capital tem que estar 24 horas por dia funcionando, e hoje muitos funcionam. Muitas empresas funcionam 24 horas por dia, em sistema de turnos. Ou seja, é produzir mais-valia 24 horas por dia. Esse é o argumento central, embora apresentado de forma diferente. Agora, superpondo-se a esse argumento central, nós vamos ter argumentos de ordem religiosa, de ordem moral. Então, olha, a criança não pode ficar na rua. Ela ficando no trabalho, ela não está exposta aos riscos que a rua oferece. A legitimação bíblica. Na Bíblia, Deus disse que o homem tem que manter a sua vida com o suor do trabalho. Então, o trabalho não é imoral. Nós temos que trabalhar os 7 dias, os 6 dias, e descansar no 7º.
Você vê que o sistema de turnos, ele gera um transbordamento do trabalho para o domingo também, porque tinha o turno do sábado invadiu o domingo. É o empresário conseguindo, começando o trabalho 5 ou 10 minutos antes do início da jornada, terminando 5 ou 10 minutos depois, tirando 5 ou 10 minutos do intervalo de refeição. Mas aí, quando você soma tudo isso no final do ano, dá uma quantidade de valor produzido muito grande. Então, para o capitalista, a situação ideal é ele fazer o seu capital incorporar trabalho, ou seja, produzir valor novo, e desse valor novo, uma parte é mais-valia, 24 horas por dia. Então, a gente vai ver, por exemplo, os argumentos pífios para não dar o horário de refeição. Vou tentar burlar o horário de refeição, ou o horário de refeição antes do... Tem que ter 1h30 de refeição, ou 1 hora de refeição. Então, o empresário punha antes de começar a jornada. A gente vai ver as formas mais criativas, né? Eles mostram aí como a proibição do trabalho infantil no sistema de turnos, ou a limitação, fez os empresários criarem tais esquemas de trabalho que era praticamente impossível os inspetores de fábrica detectarem a irregularidade. Ele mudava a criança de um setor para o outro, de uma fábrica para outra. Mas o fulcro da questão é essa. O fulcro da questão da jornada 6x1 é essa. É fazer com que o capital produza mais-valia o maior tempo possível. Aí vamos fazer a seguinte observação. Todos esses capítulos que nós estamos discutindo fazem parte de uma seção chamada Produção da Mais-Valia Absoluta. O Marx está discutindo o que ele chama de produção de mais-valia absoluta, que é só a quantidade de valor produzida além do trabalho necessário para reproduzir o valor da força de trabalho. A próxima sessão, que vai ser uma consequência dessa, o Marx vai discutir o conceito de mais-valia relativa. Por quê? Com a fixação do horário da jornada de trabalho, não dá mais para aumentar a produção de mais-valia estendendo a jornada. Então, se a jornada é fixa, como aumentar a produção de mais-valia? Dada a jornada de trabalho, a única forma de se aumentar a produção de mais-valia com a jornada de trabalho fixa é reduzindo o tempo de trabalho necessário, é reduzindo o valor da força de trabalho, é aumentando a produtividade das mercadorias que o trabalhador consome, aumentando a produtividade do trabalho que produz as mercadorias que o trabalhador consome, porque isso reduz o valor dessas mercadorias e, portanto, reduz o valor da própria força de trabalho. Então, os capitalistas passam ainda que num processo mais espontâneo do que intencional, a procurar reduzir o valor da força de trabalho. Eles continuam a pagar a força de trabalho pelo seu valor, mas
tentam reduzir o valor dessa força de trabalho pelo aumento da produtividade do trabalho que produz as mercadorias que o trabalhador consome. Por exemplo, antecipando o que nós vamos discutir aí logo à frente. Quando você compra vamos supor, uma calça chinesa numa loja aí de produto pronto, ela tem um valor muito menor do que a calça fabricada no Brasil. Então, a calça chinesa, representando aí toda a montanha de roupa chinesa que a gente vê nessas lojas de roupa pronta, ela contribui para reduzir o valor da força de trabalho no Brasil. Porque contribui para reduzir o valor das mercadorias que o trabalhador consome. Então, reduzir o valor dos alimentos, reduzir o valor da roupa, reduzir o valor dos móveis e outros utensílios, reduzir o valor da educação, reduzir o valor de tudo aquilo que o trabalhador consome, significa reduzir salário, reduzir tempo de trabalho necessário, logo aumentar o tempo de mais-valia, dada a jornada fixa. Então, em todas essas sessões, nós estamos discutindo formas de produção de mais-valia absoluta. Aí o Marx chegou nesse ponto. A jornada foi limitada por lei. E agora? Agora ele começa a discutir a mais-valia relativa, que para ele é o traço específico do modo de produção capitalista. Eu vou dar uma olhada aqui no nosso programa, porque eu acho que a gente já entra nisso. Acho que é semana que vem, né? Na semana que vem. Vou ver aqui. Aí a gente já passa a discutir taxa e massa de mais-valia. Eu acho que eu já fiz um novo módulo, né, do livro 1 ou não? Eu vou fazer um novo módulo, vou mandar para vocês, se possível, amanhã mesmo. Prof, eu não sei se eu confundi, mas eu tenho um calendário que está dizendo que hoje seria o capítulo 9 de taxa e massa de mais valor. Não, mas, Manuela, nós cancelamos um dia em função daquele período aí turbulento de prova, de entrega de trabalho. Então, nós pulamos um dia. Por exemplo, nesse calendário atualizado, presta atenção nos calendários que eu mando, porque quando tem uma mudança, eu sempre altero o calendário. E por exemplo, nesse calendário aqui, que eu estou chamando de módulo 1, nós vamos até 4 de agosto. Então, que é a semana que vem, né? Aí é que a gente vai discutir o capítulo 9. Então, esse já é um calendário modificado. Porque sempre que a gente pula um dia, eu altero o calendário. Sim, desculpa, prof, eu me confundi totalmente, perdão. Não, foi bom você levantar pelo seguinte. Vejam que muita gente parou de ler e discutir, né, comparecer e tal, aos nossos encontros. Uma certa evasão eu acho normal.
Mas houve, assim, de repente, uma evasão muito grande. E a gente estava discutindo a semana passada, e parece que o grande problema foi aquela semana de provas, entrega de trabalho e tal e tal. Mas aí, vamos deixar combinado uma coisa. Eu sempre deixo combinado isso. Não sei se eu me lembro de combinar sempre, mas é o seguinte: vocês determinam o calendário. Então, por exemplo, chega aquele período de provas. É sempre problemático. Não tem problema nenhum a gente conversar, só que eu fico esperando a sinalização de vocês, porque para mim está tudo normal. Eu não estou tendo prova, não estou entregando trabalho, eu estou recebendo. Então, é sempre bom vocês sinalizarem nesse sentido. Olha, as próximas 3 semanas, ou 2 semanas, ou o próximo mês, vamos parar porque vai ser pauleira, não dá para conciliar o calendário de leitura do Capital com as atividades. Não tem problema, a gente para e retoma logo à frente. Nós temos que fazer o calendário de acordo com a disponibilidade de vocês, não a minha. A minha é sempre dada, eu estou sempre aqui. Eu me divirto com isso, eu gosto de ler e discutir o Capital. Mas, por exemplo, vocês têm períodos de muita atividade que dificultam, né? Fala, Lízia. Não, eu ia falar que eu estava falando até com o Gabriel hoje que, na verdade, esse capítulo 8, enfim, que é dividido em vários tópicos, ele é um capítulo bem grande, assim. Sim. Então, tipo, claro que é bastante coisa e tal. Eu demoro um dia, assim, para ler, principalmente porque tá em férias, ele tá com a família, da família vem, Claro. Mas eu achei até melhor ser nas férias do que talvez nos períodos de aula. Olha aí. Esse é outro aspecto importante, viu, Lízia? Eu vou fazendo o calendário meio em função da experiência dos grupos anteriores de leitura. Mas vamos supor que fique muito pesado ler. Veja que nós dividimos esse capítulo 8 em 2 partes. Cada uma delas, por sua vez, é muito longa. Nós poderíamos ter dividido esse capítulo 8 em 4 partes, não tem problema nenhum. Então, a gente divide os módulos de leitura também de acordo com a disponibilidade de vocês. Vamos aproveitar que a gente está terminando um módulo, aí eu vou já fazer uma projeção do segundo, e na segunda que vem a gente discute e vê se é adequado, se... Porque, por exemplo, eu já fiz muita redivisão de capítulos em função de não dar tempo de leitura. Em geral, eu imagino que seja razoável a gente ler de umas 15 a 20 páginas por semana. Mas pode ser que mesmo isso seja muito, em determinadas circunstâncias. Essa quantidade fica bom. Eu acho que agora que a gente vai entrar, né, nas aulas, seria o ideal, assim, não exceder mais de 20 páginas, assim. Teve não foi um grupo, porque era só uma pessoa, era a Tamara. Estava lendo o livro 3, 2, depois passou para o 3. Ela estava no mestrado, ela é da história também. Ela está em Pelotas agora. E aí chegou num ponto, eu falei, Tamara, então, você divide os blocos de leitura e me passa. Ela fazia isso. Ela elaborava o calendário de acordo... A gente pode fazer isso. Então, vocês se reúnem, veem como é que fica o melhor e me apresentam o calendário. Eu acho até melhor assim. Pode ser, pode ser.
A gente conversa. Daí no próximo encontro a gente conversa sobre. Eu estava até olhando, né, que os próximos capítulos eles são menores. Então já ficou mais. Exatamente. Alguns são menores, outros são muito extensos, né? Aí a gente pode dividir os que são mais extensos, assim. Por exemplo, o capítulo da grande indústria é enorme, é um livro. Nós vamos ter que dividir dividir bem dividido. E nas férias a gente vai continuar, provavelmente, com os encontros, não sei. Depois, nas férias de verão. Vamos conversar isso mais perto, Lísia, das férias. Tem viagem. Chega, por exemplo, agora nesse meio de ano eu não tive férias, né? Porque eu tirei as minhas férias no final do ano. Mas chega num ponto de final de semestre que a gente também está cansado e a gente precisa parar um pouco para recuperar forças. Então, pelo menos um período, a gente tem que esquecer o capital, vamos ler outras coisas, ou não ler nada, para a praia. Verdade, verdade. Por exemplo, nesse ano, em janeiro, boa parte do mês, nós não fizemos nada. Mas em fevereiro, no final de janeiro e fevereiro, nós já retomamos o debate sobre a acumulação do capital, da Rosa Luxemburgo. Eu estava em férias ainda, mas eu já tinha descansado o suficiente para, enfim, ficar motivado. Porque chega num ponto que a gente fica tão cansado que a própria motivação para a leitura cai muito. Sim. Então a gente tem que parar, descansar e retomar com força renovada. É por isso que é bom a gente ir conversando o tempo todo sobre o calendário. Eu acho que esse solavanco do final de semestre é que fez com que muita gente não conseguisse acompanhar. Aí eu, por exemplo, eu tive alguns problemas pessoais, daí, tipo, eu fiquei em dúvida se eu mandava mensagem pro senhor, ou se, enfim, eu só não participava e acompanhava depois, né, porque eu tô fazendo isso agora. Mas não quero desistir do capital, mas também tem a questão da vida pessoal, né, que acaba afetando, Claro, além da além vida escolar. disso, ainda tem a vida pessoal. Mas manda uma mensagem, fala, eu estou com um problema aqui, eu não vou poder participar nas próximas semanas, não tem problema isso aí. Essa é uma coisa, veja, que vocês estão fazendo voluntariamente, porque querem, além de tudo que vocês têm que estudar. É por isso que nós temos que eu acho que principalmente vocês têm que conduzir o processo. Agora, interrupções temporárias, problemas pessoais, doença, isso sempre ocorre com a gente. Por exemplo, eu me lembro de uma menina que ela era assim muito persistente, muito disciplinada, comparecia sempre e tal, mas aí de repente ela começou a se preparar para uma seleção de pós-graduação. Aí eu mesmo falei para ela, olha, concentra aí na seleção, depois você volta. A gente critica o capitalismo, mas a gente também está nele, né? Pois é, a cabeça da gente está formada por ele, né? Mas a gente pode provocar umas rachaduras nessa formação e começar a tentar moldar o mundo de uma forma diferente, né? Sim. Não, esse grupo é revolucionário já, professor. Porque, veja, ler o Capital não é uma coisa trivial, em geral. Nas condições que nós vivemos, menos ainda. Vocês estão superpondo à leitura do Capital já um volume de atividades bastante grande. Então, nós temos que ir discutindo isso de tal forma que a leitura não comprometa as outras atividades e possa ter continuidade.
Eu acho que assim que nem a Karina falou na aula passada, eu sinto que, tipo, as nossas aulas de história, de conteúdo, elas são muito fundamentais para a gente ter um embasamento teórico, né? Uma fonte daquilo que a gente entende e tal. Mas eu sinto que o estudo do Marx, o Capital, ele faz com que a gente vá além, assim, da crítica a isso. Eu acho muito importante, porque, veja, Lísia, há críticas diversas ao Capital, muitas relevantes, mas talvez uma das mais importantes seja desenvolvida pelo Marx, que é uma crítica exaustiva, né? Foi um trabalho de longo prazo, ele dedicou praticamente a vida dele a fazer isso, com um grau razoável de sucesso. Ele não conseguiu terminar todos os livros, ele terminou só o livro 1. Mesmo assim, ele ficava modificando, né? Ele modificou a primeira edição para produzir a segunda, praticamente reescreveu a tradução francesa e já estava com a encomenda para produzir uma terceira edição do Capital. E, simultaneamente com isso, ele estava escrevendo o livro 2, livro 3, mas ele morreu antes de produzir a terceira edição. Quem produziu foi o Engels, que aliás, saiu no ano da morte dele, né? Que o editor, quando o estoque estava terminando, ele falava, ó, temos que fazer uma outra edição. E aí ele queria mudar. Ele queria atualizar, reescrever algumas coisas. Então, eu acho que tem muitas obras, Lízia, que eu acho que são muito importantes. Tem uma coluna de obras que vem dos chineses, dos gregos, dos hindus, que passa pela elaboração medieval. Por exemplo, A Cidade de Deus, do Santo Agostinho, eu acho uma obra muito importante, inclusive para compreender as obras políticas modernas. É uma obra medieval, mas ele já traça ali uma noção de progresso, de historicidade, que seria importante mais tarde, né? No período capitalista, nós temos que ler o Maquiavel. Não é só o Príncipe, nós temos que ler a Arte da Guerra, nós temos que ler os discursos. Eu acho os discursos sobre a primeira década de Tito Livio particularmente importantes para nós compreendermos a sociedade capitalista. Ali, nessa obra, particularmente, a gente já tem a visualização da profunda transformação que estava ocorrendo naquele momento. Maquiavel já confronta a propriedade móvel, que é o capital, com a propriedade da terra. Ele considera que é impossível uma república com proprietários de terra, ou seja, com a relação feudal, né? Ele já está apontando para a sociedade capitalista. E aí obras como a do Campanella, Cidade do Sol, aquelas utopias, né? A própria utopia do Bacon, Thomas Moros, o Hobbes, o Spinoza, o Locke, o Leibniz, o Kant, até o Hegel. Então, são obras que, para uma cultura universalista, humanista, uma cultura mais ampla, uma visão de mundo mais ampla,
eu acho que são imprescindíveis. Sem contar a literatura específica, né? Eu acho que ler o Don Quixote é crucial para a gente compreender o capitalismo, né? E outras obras, né? Você vê, a própria Bíblia é um livro moderno, porque é o capitalismo que transforma a Bíblia num best-seller. Antes, ela era lida por uma meia dúzia de especialistas da igreja. A reforma, combinada com a imprensa foi crucial. Foi uma revolução em si mesma. Mas a Bíblia, na medida em que ela começa a ser impressa, a ser não só impressa, mas traduzida do latim para a língua vernácula. E esses movimentos reformadores começam a impulsionar processos de alfabetização, culminam na própria invenção da escola para criar condições para as pessoas lerem a Bíblia. Esse movimento foi em si mesmo revolucionário nesse estágio de formação da sociedade capitalista. Nesse sentido, a Bíblia é um livro moderno. Ela esteve na base ideológica e politicamente na base daquelas primeiras grandes lutas sociais revolucionárias da Inglaterra, principalmente da Inglaterra, né, da Alemanha. Você vê aquele livro Guerras Camponesas da Alemanha, do Engels, que retrata as lutas camponesas no período da acumulação primitiva na Alemanha. Eram lutas religiosas, ideologicamente formatadas pela Bíblia. As teorias políticas do século XVII e XVIII são um desdobramento imediato da Bíblia. A Bíblia é discutida o tempo todo nessas obras. E aí o Marx representa, mais uma vez, uma ruptura, porque ele rompe com esse background bíblico da teoria política burguesa. Ele fala, olha, a religião é a gente que produz e inventa. Nós não somos criação de Deus, Deus é que é criação nossa. Então, essa inversão foi em si mesma revolucionária. Ele rompe radicalmente com aquela teoria política fundada na Bíblia. Mas a Bíblia é um livro moderno, então nós temos que ler. Sem contar que hoje ela continua sendo utilizada em larga escala e é base principalmente para movimentos reacionários. Agora, continua sendo importante as pessoas aprenderem a ler, a lerem. Então, nesse sentido, as igrejas evangélicas têm um papel importante. Supostamente, elas estão fazendo as pessoas lerem. Imagino que elas não estão só andando com a Bíblia debaixo do braço. É engraçado pensar que um dos argumentos religiosos de que os desgraçados comunistas, não sei o quê, é que, em teoria, o Marx fala sobre a superação da religião, né? Então, é um dos argumentos que falam de, tipo, os comunistas querem acabar com os crentes, por exemplo. E toda aquela questão infernal que a gente tem que ouvir sempre. A gente fala de Marx. Na verdade, essa é uma enorme simplificação, porque o Marx considerava que, enquanto houver religião, é porque há condições objetivas que requerem a religião.
Só uma transformação profunda das relações sociais é que, em tese, poderia eliminar essas formas de pensar o mundo. Então, não se trata de, não, é o marxismo contra a religião. O marxismo está dizendo que a religião, a obra do Marx está dizendo que a religião, ela integra determinadas relações sociais. Se essas relações são suprimidas, junto com ela, a religião também é suprimida. Mas, de modo nenhum, Marx propunha a abolição política da religião, um Estado que proibisse religião ou coisa do gênero. Isso não é compatível com o modelo teórico que ele desenvolve. Daí, justamente por isso a gente sabe que as pessoas que falam assim, dessa forma, são pessoas que não leram Marx, ou pelo menos leram de uma forma extremamente, né, direta, Pessoas que talvez. leram Marx, quase ninguém. O que a gente tem de Marx hoje, basicamente, é propaganda anticomunista, propaganda antimarxista de redes bolsonaristas, de instituições religiosas. A crítica do Marx não decorre de uma leitura do Marx. É quase que um eco da Guerra Fria, né? Por exemplo, há pouco tempo, alguém comentou nos nossos vídeos lá no YouTube, dizendo, olha, estão discutindo aqui, essa discussão está sendo feita por pessoas que não entendem economia, ou era uma coisa assim. Aqui ninguém é economista e estão discutindo um livro de economia. Nossa, eu vi isso, meu Né? Deus. Aí a Pamela falou, olha, não tem só elogio, olha isso aqui, né? Eu falei, legal, Pamela, gostei, é sinal que a gente está incomodando. Exatamente. Falem bem ou falem mal, mas falem bem. Mas a pessoa que fez esse comentário, nitidamente, nunca leu Marx. Aliás, ela não leu nem o subtítulo do Capital. Capital não é uma obra de economia, é uma obra de crítica da economia. O subtítulo do Capital é Crítica da Economia Política. Não era mão, não era mão, era para bater palma. Pois é. Claro, nós temos que ignorar tudo isso, nós temos que ignorar tanto os elogios quanto as críticas. Deixa lá. Aliás, a gente não pode nem perder tempo, né, com isso, senão a gente vai deixar de ler o Marx, deixar de estudar o Capital para ficar respondendo coisa de YouTube. A única vez que eu intervi 2 vezes. Uma que alguém pedia uma referência bibliográfica. Aí não era nem do Marx, era do Amartya Sen, que considerava que, ouvindo o seu orientador, que foi o economista Piero Sraffa, amigo do Gramsci, ele considerava que a nova teoria da linguagem do Wittgenstein foi influenciada pelas discussões sobre as teses do Gramsci feita pelo Piero Sraffa com o Wittgenstein. O Wittgenstein discutiu durante muito tempo com o Piero Sraffa. Aí o cara pedia lá a referência bibliográfica, eu respondi. E outro é o menino de Londrina, que eu acho que ele entrou e não sei se ele não está podendo ou está aguardando um grupo novo do livro 1, que pediu para participar. Ele gostou, achou legal, pediu para participar. Então, incluí no projeto. É da UEL, a Universidade Estadual de Londrina.
o Guilherme, ele está terminando filosofia lá, ou terminou agora. Mas não dá para a gente ficar discutindo nem com aqueles que elogiam, nem com aqueles que... Em geral, as críticas são desse tipo, né? Críticas desinformadas, né? Você vê, hoje o Marx está muito relacionado com debates universitários, programas de pós-graduação. Então, recentemente, um programa de pós-graduação na Alemanha especializado em Marx reeditou a primeira edição do Capital, que é diferente das outras, principalmente na parte inicial, né? Eu acho que os partidos de esquerda, claro, essa é uma suposição, né? É uma suspeita. Já não tem também no centro do seu debate a obra do Marx, né? E da teoria marxista em geral. Então, ele fica quase que restrito a um nicho universitário ou grupos de estudos específicos, né? Por exemplo, eu quero abrir a discussão do nosso grupo, breve, porque eu não demoro muito para me aposentar. O tempo passa. E não é me aposentar por tempo de serviço. Por tempo de serviço, eu já poderia ter me aposentado em 2012. É me aposentar por idade. Então, isto posto, como é que nós vamos assegurar a continuidade? Que eu acho que esse grupo ele está gerando efeitos importantes. Como manter a continuidade, né? Eu até, num debate anterior, né, eu convidei a Pamela para a gente começar esse debate, porque a Pamela, pô, agora me escapa o nome. Eu esqueci o nome dela, mas não poderia ter esquecido, porque ela até vem de vez em quando aqui na minha casa jogar gamão. A Lana. Então, a Lana e a Pamela, elas são fundadoras do projeto, elas que propuseram. Então, como elas propuseram, eu queria começar a discussão com elas. Mas é uma discussão que nós temos que fazer em conjunto. Qual vai ser a alternativa? Eu acho que geralmente, pelo menos em outros grupos de estudos que eu participo, sempre tem pessoas que são geralmente as mediadoras, né? E aí outras pessoas vão enfim, vão propondo questões em relação ao texto e aí vão conversando, enfim. Mas tem várias pessoas que são mediadoras no mesmo grupo de estudos e aí o restante vai tentando se especializar naquilo também. Sim. Eu acho que a gente pode dar uma autonomia para o grupo. Ele não precisa ser um grupo vinculado a uma instituição universitária, por exemplo. É um grupo de interessados. A gente pode até pensar numa forma de institucionalizar, mas é um grupo de interessados, né, que poderia assegurar a continuidade do projeto. Vamos ver. A questão é que o tempo voa, né? Quando que tu vai se aposentar, professor? Olha,
Eu estou pensando em desencadear o processo no início do segundo semestre do ano que vem. E, claro, um ano voa, né? É um ano para a gente ver uma alternativa. Quando se aposentar, no caso, daí não vai mais ter como estar vinculado ao FSM, né? Eu vou conversar lá no departamento, ou ver se é possível isso. Eu não sei se é desejável, viu, Lísia? Mas a possibilidade eu acho que existe. Eu não sei se, como aposentado, eu conseguiria manter o projeto. E não tem nenhum professor que talvez queira assumir a Pois bomba. é, não, claro, assumir, né? É uma coisa que a gente pode pensar. Por exemplo, pena que ele não foi aprovado no concurso, foi um concurso assim muito concorrido, que deixou de fora muita gente boa, né? Gente com. Mas o Marcos Correia, ele participou do projeto, chegou a coordenar um grupo do projeto. Dentro do grupo. Como é que chama aquele grupo de pesquisa? É um grupo de pesquisa do Centro de Educação chamado. É um nome grego, Kairos? Kairos. Então, dentro do Kairos, tinha um grupo de leitura do Capital, vinculado à pós-graduação, mas acho que dentro do grupo o Marcos está organizando um grupo à parte. Talvez seja o caso da gente conversar com ele e transferir o nosso ativo para ele, que já tem uma. E aí a coisa se desenvolveria dentro do Kairos, né? E aí ficaria dentro da universidade de qualquer forma, né? Uhum. Eu fico brincando, né, que quando a gente é velho, o ano passa, de acordo com a nossa percepção, de forma cada vez mais rápida, né? Então eu estava falando com meus irmãos, são mais ou menos da mesma idade minha, recentemente. Eu falei, para a gente agora o ano parece coelho no motel. Vai ser bom, não foi? Começa e pum, acabou. É uma coisa muito interessante essa percepção do tempo, porque quando eu tinha 30, até 40 e tal, um semestre para mim durava, era enorme. Eu planejava tanta coisa para o semestre. Agora o semestre voa, some. Mas eu espero alimentar o número dos centenários aí no censo do IBGE. Quem sabe? Eu me considero uma pessoa saudável, continuo sendo corredor de rua, me alimento bem, não bebo, não fumo. Eu estou virando quase um monge. Monge marxista. É um monge marxista. Não teve a igreja positivista fundada pelo Augusto Comte? Vamos fundar a igreja marxista. Você vê que no movimento republicano teve republicanos que aderiram à igreja positivista, né? Ainda tem uma igreja positivista em Porto Alegre e no Rio de Janeiro.
Alegadamente, o Comte tinha um amor platônico com a Clotilde de Vos, que era uma mulher casada. E aí ela morreu, ele ficou dodó e fundou a Igreja da Humanidade. Ela era a Nossa Senhora, ele o Novo Cristo, e montou a Igreja Positivista. E teve brasileiro que aderiu. Então tá, pessoal. Nos encontramos na próxima segunda. Vamos discutir o próximo passo do calendário, que a próxima segunda já é o primeiro dia de aula. Eu vou fazer um projeto e aí destrocem o projeto, reescrevam totalmente. E a gente bate o martelo na próxima segunda ou durante a semana. Porque, de qualquer forma, a primeira semana é de ajuste de matrícula, ainda é uma semana de acomodação. Tá, então semana que vem não vai ter vai ter a discussão ou não? Não, vai ter, normal. Vai ter. Tá. Só que nós vamos discutir o calendário também. Tá. Fiquei triste, vou sofrer agora até ano que vem. Não, mas tudo bem, professor. Não, sempre se abre um horizonte, até melhor, Lísia. Na verdade, eu acho que esse projeto, ele até agora falhou num aspecto fundamental. Talvez seja a hora da gente tentar ativar esse aspecto. A ideia inicial era fazer desse projeto algo igual ao Praxis, em que os próprios estudantes organizam e desenvolvem. Eu acho que seria bem legal, que nem a Eu Manuela. acho que seria ótimo isso. Você vê o Praxis, o George coordena o Praxis, mas ele é a rainha da Inglaterra, ele não faz nada. Ele só Podia assina ser o projeto. o Kairos, né? Se o professor tiver disposto a assumir e não quiser necessariamente mediar o debate, acho que como é que é o nome dela? A Alane e a A Pamela? Pamela, elas podiam, se elas tiverem disponibilidade, fazer a mediação, né? Já que elas estão mais. Claro, não, sem dúvida. Não, tem várias pessoas que podem mediar. Por exemplo, não está participando agora, mas é um cara que fez doutorado em Santa Catarina sobre a obra do Marx. Ele já coordenou um grupo de leitura, mas ele só coordena grupo presencial, que é o... Vou pegar o nome também. O Demétrio Cherubini. O Demétrio entende muito de Marx. Ele foi, acho que eu bem me lembro, ele foi meu aluno na educação especial. Depois acho que ele foi fazer ciências sociais, não me lembro. Aí ele acabou num doutorado em Santa Catarina. Interessante que o Demétrio, ele continua dando aula na educação básica, na educação infantil. Ele não quer sair para a educação superior. Mas é um cara que tem mais condições que eu até para coordenar um processo desse. Tem um menino da história que está meio afastado agora também, o André. O André é um cara que sabe bastante Marx. Então, tem um grupo dentro do projeto de gente muito capacitada para ser o coordenador de um debate. Deve ter outros grupos também sobre o marxismo, então eu acho que seria legal a gente fazer conexões com eles e trocar até pessoas que sabem sobre o Marx, vir, sei lá, dar uma palestra, por exemplo, em um dia específico. Enfim, eu acho que seria legal essas trocas também.
que Claro, daí sem o dúvida. grupo já fica mais conhecido, a gente já fica mais experiente também, enfim. Todos os grupos que eu procurei, Manuela, eram grupos assim que já estavam aí que eu vejo pela internet, né? Às vezes no YouTube, você põe lá no Google, Grupo de Estudos Capital. Aí eu vi um grupo da Geografia da USP, até com um trabalho muito articulado, mas a gente vê as postagens são muito desatualizadas. É coisa de 2023, 2022. Então, seria o caso também de tentar entrar em contato com esses grupos e ver se continuam funcionando ainda ou não. E se continuar funcionando, certamente tem. Não é possível que o nosso seja o único no Brasil ou no mundo, né? Certamente tem outros grupos e isso permitiria uma interação muito boa. De Uma qualquer coisa que forma, acho que nós seria temos que pensar uma nova fase aí. Sim, não dá para desistir agora, recém entrando no barco, né? Não, pois é. Eu acho, Lízia, que a gente lê o livro 1 inteiro até o final do próximo semestre, com sobra. Uhum. É, é, no máximo, a gente termina no início do semestre, do primeiro semestre do ano que vem. Considerando essas turbulências aí, né, de fase de prova e tal, vai ter um período de férias. E aí fica muito fácil ler o livro 2, ler o livro 3. Não, mas vai dar certo. Acho que vai Não, com certeza. articular alguma coisa. Não, e outra, mesmo aposentado e fora da universidade, nada impede que eu continue participando. Sim. Meios online nós temos, não depende da universidade. Livro não depende da universidade, nada depende da universidade. É por isso que eu quero discutir o novo formato, né? Pode ser até um formato de uma instituição civil de caráter educativo, né? Sempre eu vejo, eu me lembro da instituição que publicou a primeira edição do manifesto, né? A gente lê lá na capa, tá lá, era uma sociedade educativa dos trabalhadores, uma coisa assim, né? Era uma instituição civil qualquer para discutir a crítica do capitalismo. Claro, pode ser até uma coisa que crie condições para, por exemplo, projetos futuros de pós-graduação. Por exemplo, a Pâmela está terminando o doutorado dela agora. Ela, mais tempo, menos tempo, ela faz um concurso aí para uma universidade e se integra a uma estrutura universitária. Ela própria tem todas as condições para assumir a coordenação de uma coisa dessa, né? O Lucas, que está lendo o livro 4 também conosco, é um cara que tem todas as condições de assumir a frente de uma atividade. Eu acho que uma das coisas que é importante a gente pensar também, ou, sei lá, refletir, é que as próximas eleições, elas tendem a ser cada vez mais turbulentas, né? E aí grupos como o nosso, por exemplo, eles vão ser cada vez mais atacados, né? Então, talvez a gente tenha que pensar uma forma da gente se unir politicamente e de realizar ações, né? Para quem, enfim, é marxista e pensa dessa forma, para, enfim, politizar a galera também, não ficar só aqui entre nós, né? Conversando entre Claro, nós. não, claro. Mas, Manuela, quando nós começamos num contexto
em que a gente via no ambiente universitário gente desmobilizando projetos que envolvia Marx, porque a eleição do Bolsonaro era iminente. Então nós começamos contra a corrente. Aí é que ficou gostoso mesmo, né? Quanto mais desafiador, mais gostoso fica. Quanto mais levantarem contra, quanto mais combaterem, aí é que fica bom mesmo. Aí é que a motivação aumenta, né? E se virar ditadura de novo, faz clandestino, como tinha na época da ditadura. A gente discutia Marx também na época da ditadura. Só que era tudo ilegal, era tudo. Um que não tinha internet, né? Então era uma discussão em casas de amigos, de colegas, né? Marx e o marxismo nunca deixaram de ser discutidos naquele período, mesmo nas universidades. A gente tinha dificuldade de encontrar livros em português, mas em outras línguas encontrava tudo. Embora o Capital tenha sido publicado em 67, né, a primeira edição em português, do Reginaldo Santana. Era a fase ascensional da ditadura, né? Isso não me preocupa realmente. É possível que a gente venha a ter um governo de direita aí, o ano que vem, mas não teria que haver um retrocesso institucional muito grande para que a gente tivesse que rediscutir o projeto a ponto de transformá-lo numa atividade clandestina, né? Mas, por enquanto, a gente discute, publica no YouTube, faz barulho. Eu acho até gostoso isso. Alguém tem que cutucar a onça, né? Falou, pessoal. Falou, Agora, professor. só para complementar, a obra do Marx, ela se tornou uma obra clássica, então não dá para, mesmo um regime muito autoritário, não dá para suprimir. Como a ditadura não conseguiu suprimir o debate sobre Marx. Sim, eu acho engraçado, né, que tu vê os liberais toda hora falando, porque Marx é doutrinação e não sei o quê, blá, blá, blá. Sendo que a gente tem que estudar todas essas literaturas que o senhor falou antes de, enfim, humanista, Claro, liberais, e daí eles não colocam isso na conta, isso não é doutrinação de jeito nenhum. claro. É estudo clássico. Doutrinação no sentido depreciativo do termo, né? Mas todo, todo trabalho teórico, todo processo de educação teórica, em última instância, é a incorporação de uma doutrina. Sim, como se não fosse todas as ideias e ideologias. É como se tudo não fosse isso, né? Aí é a questão de falar, é doutrinação, mas quem não é? Vou fazer a pergunta clássica: o que que é doutrinação? Daí também a pessoa, tipo, Pois é, quando se fala em doutrinação, Manuela, me passa pela cabeça a maneira como o Thomas Kuhn imagina a formação do cientista. Então, ele vai passar 4 anos sendo inculcado, por meio de exercícios, com a teoria do Newton, com o paradigma compartilhado. Então, o paradigma compartilhado pela comunidade em que ele está entrando vai ser martelado na vida dele através de exercícios de laboratório, de campo, leituras, etc., durante anos, até o ponto em que ele interioriza aquilo. Aquilo passa a ser parte tácita da sua visão de mundo.
a pessoa passa a ver o mundo como um newtoniano, ou como um einsteiniano, ou como um darwiniano, ou como um marxista. Você tem que ficar em cima do Marx para ver o mundo como Marx. É nesse sentido que eu penso doutrinação, né? É você trabalhar com a obra a ponto de você interiorizá-la e ver o mundo a partir desse ponto de vista. Agora, isso não significa que todos os problemas vão estar resolvidos, que não haja questões em aberto para debate. E, no limite, para o próprio descarte da teoria e elaboração de uma nova, como ocorre o tempo todo no campo da ciência. Não tem teorias definitivas no campo da ciência. Elas são todas temporárias. Só que nós não temos um novo teórico da crítica do capitalismo que tenha desenvolvido um modelo teórico mais percussiente do que o Marx elaborou. Então, nós estamos no âmbito do paradigma marxiano. E eu acho que a leitura do Capital é muito importante para a gente incorporar esse paradigma, para a gente ver o mundo a partir desse ponto de vista. Então, isso que eu chamo de doutrinação, né? Quer dizer, não é você ficar martelando uma fórmula, propaganda, etc. Não é essa simplificação que os fascistas, os nazistas fizeram, né? É um processo de apropriação de um corpo teórico. E a apropriação nos modifica pessoalmente. É nesse sentido que a incorporação de um paradigma pode ser chamada de interiorização. Quer dizer, nós somos pessoalmente modificados por isso. Intelectualmente modificados por isso. No todo, em parte. É aquilo que o Paulo Freire diz, né? É impossível ser um ser humano sem ter um projeto, sem ter um sentido na vida, sem delinear basicamente. É a incorporação de uma visão de mundo, né? Que pode ser uma teoria limitada, mas é a incorporação de de uma concepção de mundo. Bom, pessoal, acho que nós podemos ficar por aqui e na próxima semana a gente prossegue. Nosso debate sempre começa e vai, né? Eu estou achando gostoso isso, porque o Capital é um ponto de partida para um debate mais amplo, né? Nossa, o Capital ele não teria a mesma motivação sem esse grupo de estudos. Não seria a mesma coisa. Não pode acabar. E nem a gente pode discuti-lo como uma obra tecnicamente econômica, né? Senão, exatamente. Como que é lá o nosso amigo que fez o comentário. Falou, pessoal. Boa semana para todos. Você também. Tchau. Também. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais.